Eu fiquei muito, muito feliz quando a reitoria e a ACI, né, ah, me chamaram para a gente fazer uma entrevista que marcasse esse novo Dia Internacional da Mulher, né. E realmente, como a minha vida é uma vida plenamente dedicada aos direitos das mulheres, no melhor sentido deles, mais amplo do que direitos normativos, muito mais, no sentido da emancipação da mulher, eu fico muito feliz. A Silvia Pimentel é uma menina, é uma mulher idosa, hoje acabei de fazer, no dia 1º, 86 anos. Eu morava aqui perto, no Pacaembu, eu estudei numa escola de freiras, no Desoazô, que era considerada uma grande escola, e inclusive uma grande escola que possuía uma presidente, a Madre Superiora, uma pessoa com uma cabeça muito aberta. Então a nossa educação realmente foi de alta qualidade, a minha educação. Então eu devo muito do que sou à minha educação e aos esforços dos meus pais para me colocarem nessa escola, tida como a melhor de São Paulo, e que vocês imaginam que a melhor escola de São Paulo, junto com o Sion, não é, seria algo que não era fácil, não é? Mas realmente meus pais privilegiaram a educação, e eu agradeço muito a eles. E vim direto da escola do Desoazô, eu vim para cá, para a PUC. Eu, quando prestei direito aqui, eu não me dei ao trabalho de prestar. Eu não fiz vestibular para a Faculdade de Direito da USP, a São Francisco. Eu fiz vestibular direto para cá. E como sempre fui uma menina muito estudiosa, passei num dos primeiros lugares, né? E então isso me permitiu aproveitar muito o curso de direito que eu fiz aqui. Mas aconteceu que eu fiz o direito, a faculdade de direito, em 2 partes. Eu me casei, suspendi a faculdade no 3º ano. Me casei, tive 4 filhos e 10 anos depois desse casamento, eu consegui me separar. Porque uma pessoa que eu até quero bem até hoje, ele está vivo, já com mais de 80 anos, 90 anos no caso, mas ele foi profundamente infeliz enquanto marido. Isso para ser profundamente delicada com o pai dos meus filhos, avô dos meus vários netos e bisavô do meu querido Martim, de 4 anos, que eu estou ajudando a criar, né. Então foi um casamento profundamente desigual, em termos não de educação, não de cultura, ele era um advogado e eu uma estudante, não é verdade? Mas ele encarnava o que tem de pior em termos de patriarcado, de machismo. Inclusive, ele várias vezes me dizia que eu, quando me formasse, porque ele sabia que eu ia voltar logo depois que meus filhos tomassem crescessem um tiquinho, que ele não queria que eu me formasse com o nome dele. Então, coisas assim, que eu vou falar só essas coisas mais leves, né. Mas eu quero dizer que eu sofri violência psicológica, né, e que em muito esta violência psicológica que eu sofri, tornou-me a feminista que sou hoje. Foi a partir daí que eu resolvi me separar, naquela época, né, início dos 70, ainda não havia o divórcio, que era de 1977, né. Foi muito difícil, né. Inclusive
um grande civilista já falecido, Luiz Olavo Batista, e Jorge Lauro Celibônio, que havia sido desembarcador, eram 2 grandes civilistas que, indicados por 2 grandes penalistas, grandes amigos, porque casados com grandes amigas minhas, José Carlos Dias e Miguel Reale Filho, nada mais, nada menos. Esses meus 2 grandes amigos, eles disseram: Silvia, nós somos criminalistas, você precisa de um civilista para verificar de que maneira você consegue sair desta opressão em que vive. Então, eu passei a consultar, constituí como meus advogados, e eu quero dizer aqui como um registro, porque isso vale historicamente. Esse homem nunca me bateu, nunca. Nunca levantou a mão contra mim. Mas imaginem o absurdo da situação. Os meus grandes advogados civilistas, eles me disseram em 73, não conseguimos que você se separe. Com depoimentos de empregadas, de vizinhos e de vigias. Nós precisamos que você seja machucada. Foi quando, então, ele costumava ir para a fazenda, toda quinta-feira, às 5h30. Eu havia passado a noite em claro, com uma filha purgando o ouvido. Eu me levantei do que estava sentada ao lado da minha filha, na hora que ele saía, e disse: eu estou sem dinheiro, aconteceu isso com a nossa filha, eu preciso de dinheiro. E ele disse: mulher só sabe pedir dinheiro. Bem, moral da história, para ser bem sucinta, eu com 1,60 m, à época, hoje eu estou mais baixinho, ele 1,85 m. Eu consegui impedir que esse homem saísse pela porta da frente da minha casa. Não me perguntem como. O caso é que, para conseguir isso, houve um certo rebuliço na casa, eu fui empurrada muitas vezes, houve barulho, foi tudo muito difícil. E meu filho mais velho acordou, ele tinha 9 anos, 4 filhos, o menor 5. Quando ele apareceu na escada, eu tranquilamente, me acreditem, não estou arrumando história, para ficar bonito. Eu disse: meu filho, papai e mamãe estavam brigando, mas já acabou. Vejam que não é real, eu não estava brigando, né? Era algo diferenciado. Mas eu disse: eu vou subir com você até você dormir. Vocês acreditam que eu subi tranquilamente, sentei-me à cama do meu filho mais velho, pus a mão no ombro dele, ele dormiu. Logo em seguida, eu escutei o barulho da porta que se abriu, do carro que deu partida, desci, fechei a minha porta com os pinos que tem até hoje, que eu moro na mesma casa, moro há 63 anos na mesma casa, e liguei para Gilda e Margaridinha, respectivamente esposas de Zé Carlos Dias e Miguel Reale Júnior. E eles foram todos para casa, elas ficaram com os meus filhos, e eu fui ao Instituto Médico Legal. Então eu tinha chumaços de cabelo perdido, batidas, sabe, na parede, quando você caía sentada e batia aqui. Isso, todas essas marcas. E eu precisei, então, né, forjar, não no sentido de falsificar, que eu jamais faria isso, mas eu tive que enfrentar. O que, inclusive, corri risco, né? Pensando em risco até de vida, conforme eu tivesse batido a cabeça, não é verdade? Bem, não foi fácil mesmo assim. Não quero entrar em detalhes, mas eu apenas 2 meses depois tive que sair de São Paulo com meus filhos. Uma vez para um sítio, outra vez para uma fazenda. Tio da minha maior amiga, da Gilda, depois de uma colega de escola,
um mês e meio, para que meus grandes advogados conseguissem de volta a guarda para mim. Porque o meu marido, naquela época, ele, filho de grande advogado e com os meios dos grandes desembargadores do Tribunal de Justiça, conseguiram uma liminar de guarda dos filhos para ele. Vocês acreditam? 2 meses fora de São Paulo para conseguir. Maiores advogados de São Paulo. Isso é uma coisa impressionante. É bom registrar, porque eu quero dizer, tudo que eu falo é muito menos a Sílvia enquanto individualidade. Eu quero falar enquanto a Sílvia, uma feminista histórica que traz o seu depoimento. E esse depoimento é muito importante de ser dado, porque muitas e muitas mulheres imaginam que a violência que sofrem, muitas vezes, elas nem reconhecem como violência. Não sei se sabem disso. E muitas vezes elas se culpam por sofrer essa violência. Muitas vezes não reconhecem, outras vezes se culpam, não é? E outras vezes, quando enfrentam dificuldades, ou não enfrentam porque se acham frágeis, não é? E o que eu quero dizer, então, é uma mulher que já tinha cursado 3 anos de PUC, mulher que cursou a melhor escola de São Paulo, que de berço, tem um berço cultural de grande monta, fui essa mulher que por 10 anos eu fui refém de ameaças horrendas e violência psicológica. E isso me tornou feminista. Sabem por que eu passo direto? Porque eu, quando, anos depois, terminando meu mestrado, professora Aide Maria Roverati, ela me disse: Sílvia, qual vai ser o tema da sua dissertação de mestrado? Eu disse: não sei. Você sabe que a gente se sente pateta, criança, sabe? Quando vem uma pergunta dessa professora. Ah, minha filha, então você vai pensar. Semana que vem a gente faz uma reunião. Mas eu tenho uma sugestão, que eu também faço questão de trazer. Queria que vocês não cortassem. De Aide Maria Roverati, dessa casa, socióloga do direito. Ela me disse: Sílvia, escolha um tema que lhe diga muito ao seu coração e ao seu intelecto. E eu escolhi trabalhar com os direitos das mulheres. Então, um dos primeiros livros, se não o primeiro livro brasileiro, né, histórico, né, é esse livro, publicado em 1978, Evolução dos Direitos da Mulher, que, em vez de tese de mestrado, acabou sendo uma tese de doutorado. Por quê? Eu acho que ele merece apenas ser tese de mestrado. Mas, como eu tinha cursado tantos cursos de pós-graduação ao mesmo tempo, inclusive psicologia da educação, eu fiz completo, fiz cadeiras da sociologia, da filosofia. O que aconteceu? Me disseram que eu era para já fazer uma defesa de tese, de doutorado. E assim foi. O livro é bem sério, é bem bom, eu acho bem razoável, mas é, na realidade, uma dissertação de mestrado com o título de doutorado. Eu não sei se você e as pessoas que me ouvem sabem, né? Na realidade, o fulcro maior da discriminação contra nós mulheres está na família. Porque essa família, que é considerada a célula máter da sociedade, ela se constitui de forma tal
que nós somos muito menos sujeito de direitos do que uma peça numa engrenagem. Vocês entendem? E é por isso, então, que quando, isso milenarmente, mais do que milenarmente, quando, né, se estabeleceu o direito moderno e o direito com uma força e uma inspiração do legado do direito romano, né, lá foi a família constituída com a chefia da sociedade conjugal masculina e com o pátrio poder masculino. Gente, isso é muito grave, é muito sério, ao mesmo tempo se compreende se a gente estuda, não é? E que não é porque o direito é o arbitrário, o absurdo, ficar com raiva do direito. Não é. O direito compõe a sociedade e o sistema todo, né, da nossa sociedade, que está aí prenhe, não é, de estereótipos em relação a nós mulheres. O que eu quero, antes de avançar um pouquinho, vou procurar ser breve, é dizer para vocês que nós, na área do direito civil, na área do direito de família, né, e é por isso que então eu fiz e chamei Flores Averucci para fazer comigo, o novo Estatuto Civil da Mulher. E foi muito engraçado, há pouco tinha uma outra estrutura, e eu era a diretora-geral do Centro de Ciências Administrativas, Econômicas e Jurídicas. E era uma sala tão bonitinha, me lembro. E eu, à tarde, acabei a minha função e, antes de ir, peguei um Código Civil que eu tinha numa estante. Peguei um lápis, me lembro até hoje que era lápis, e resolvi fazer um pingo em cada um dos artigos do Código Civil, que eram 1500 e tantos, do Código Civil de 16. Só um pinguinho assim, muito suave. Acabei de fazer isso, pensei 2 minutos, liguei para a Flores Averucci, uma grande advogada feminista. Eu liguei e disse assim: Florisa, acabo de fazer isso, você topa? Vamos fazer um projeto de lei, bom, não é projeto de lei, a gente faz anteprojeto, né? Uma proposta e vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Sim, e fizemos. Se chamou o Novo Estatuto Civil da Mulher. Ocorre que isso era 80, e ocorre que o professor Miguel Reale, o pai do meu amigo, o grande Miguel Reale, falecido, né? Ele tinha sido coordenador geral do projeto de lei do Codigão Civil todo, que 4 grandes juristas tinham feito as 4 partes. E ele estava lá desde 1975, já era um PL. Olha vocês. E é claro, o que aconteceu? Na hora que eu fui com Florisa e 50 mulheres do Brasil inteiro entregar, e o professor da nossa casa, André Franco Montoro, de quem eu era, inclusive assistente em filosofia do direito, o professor Montoro nos recebeu e nós entregamos oficialmente esse novo Estatuto Civil da Mulher. Isso é pouco falado e é importante que a gente fale e que tenha bom espaço na publicação que vocês fizerem disso. Sabe por quê? Porque ele imediatamente virou 10 projetos de lei. Gostaria de salientar um dos autores, 2 ou 3 vou salientar. A Irma Passoni, vou salientar o Fernando Henrique Cardoso, vou salientar de Belo Horizonte a deputada federal Júlia Marise, e outras, eram 10, que imediatamente viraram projeto de lei. Mas sabe o que aconteceu? Se tinha o projetão do professor Miguel Reale, eles não poderiam aprová-lo imediatamente. Uma pena, né? Por quê? Ele foi incorporado, assim é a dinâmica do Congresso Nacional. Ele foi somado ao projetão Reale, como a gente chamava, que apenas em 2002 ele foi aprovado. Então, mas o que eu quero dizer? Ele foi aproveitado o nosso. Nós ainda não fizemos um estudo como o
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher fez do aproveitamento do que nós fizemos na Constituinte, depois de 86 a 88, não é? E a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, eu viajei o Brasil inteiro com poucas juristas, mas outras mulheres feministas, para colher o depoimento das mulheres brasileiras. E a coisa mais linda, mulheres, as mais simples, mulheres semi-analfabetas ou mesmo analfabetas, principalmente as mulheres rurais dos campos brasileiros. Uma das vezes, uma coisa muito gostosa de ser escutada aqui por nós da PUC, uma das mulheres bem simples disse assim: "Ô Silvia, você não é advogada lá de São Paulo? Me disseram, sabe, que você é professor de Direito da PUC. Eu queria entender o que é que você faz de vir aqui com essa história de Constituição, com essa história de Constituinte. Eu estou achando que não está muito lógico isso, não está muito certo, não. Vocês acham que nós que estamos aqui na roça, ou vocês que são as advogadas, e você que é professora de Direito, não são vocês que vão escrever? O que vocês vieram fazer aqui? A gente está gostando muito de receber vocês, mas..." Aí foi lindo, é um dos momentos lindos da minha vida. Sabe por quê? Porque eu expliquei para ela o que é uma Constituição, que é um documento não só jurídico, é um documento político e jurídico. E que a Constituição tem que ser escrita não no sentido de redigida, tem que conter as aspirações do povo brasileiro, não é? Então, o que eu quero dizer, uma das maiores participações de cidadã que eu tive na minha vida foi esta, de escutar, por exemplo, como uma das medidas que nós pedimos e conseguimos, né, na Carta da Mulher Brasileira, foi que as mulheres tivessem a titularidade da terra. Vocês entendem? Então, são coisas emocionantíssimas que a gente tem para dar como um depoimento. E é por isso que eu agradeço muito vocês me permitirem isso. Sobre 98. 98 foi uma espécie de uma brincadeira. Brincadeira seríssima. Seríssima. Imagine que nós, mulheres do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM, que foi conformado a partir da última grande Conferência Internacional das Mulheres em 1985, da década da ONU, não é? De 75 a 85. Bem, tivemos uma ideia muito revolucionária, mas que foi muito simbólica. Imagina o espanto que causou, e eu fui a escolhida a levar a ONU no evento da comemoração, fui eu que falei e levei o quê? Uma Declaração Universal dos Direitos das Mulheres. Imagine você. Ou, em outras palavras, seria uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, pronto, seria uma outra, na perspectiva das mulheres. Então, nós trazíamos a configuração, sabe aquilo que eu brinquei antes do Código Civil? A gente fez uma brincadeira de colocar nessa nossa belíssima, que eu preciso recuperar esse texto, né? Nós apresentamos isso na ONU. Essazinha aqui, eu. Agora, eu brinco que o detalhe da história curioso foi que isso, além de um grande gesto simbólico, que foi bem compreendido por alguns, muito mal compreendidos por outro, tido como uma doideira feminista, percebe? O que eu acho graça, um detalhe, que vocês também vão achar graça. Em seguida de eu ter feito isso, quem é o próximo? O Pavarotti a apresentar uma belíssima área, que eu não me lembro qual. Foi muito interessante. Depois também da famosa década da mulher 85, eu não só compus, co-criei, né,
cofundei o CLADEM, eu cofundei, junto com a liderança, a maior, foi a Arvon Fraser, lá de Minnesota, o International Women's Rights Action Watch. Imaginem vocês que ele tinha por objetivo o watch, observar o trabalho do Comitê CEDAW. E acreditem, então, o Comitê CEDAW, ele começou a funcionar em 81, porque a convenção é de 78, começou a funcionar em 81, e eu, desde 86, enquanto observadora, watcher, dessa grande organização não governamental, eu estava em todas as reuniões. Mas as reuniões do começo não eram as 3 reuniões que tinham por ano, de quase um mês elas, né? E que eu participei nos 10 anos de 2005 a dezembro de 2016. Eram reuniões menores, porque era o começo da existência da convenção e de toda aquela dinâmica montada para o comitê poder monitorar o cumprimento pelos Estados-parte das obrigações das convenções. Uma das coisas que eu mais fiz, que me causa um orgulho danado, é porque todos os comitês de direitos humanos, né, que formam o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos das Nações Unidas, esses comitês são os que monitoram, né, o cumprimento dos Estados, daquilo que eles assinaram e ratificaram, e apresentam periodicamente os seus relatórios, e nós analisamos, e depois chamamos e fazemos sessão aberta de 300, 400 pessoas aberta nas grandes salas da ONU, né? É público, né? Depois fazemos nossos comentários, que são recomendações específicas ao Estado analisado. Mas uma coisa maravilhosa que a ONU, que nós do comitê podemos fazer, isso está inscrito na própria convenção, são recomendações gerais. A partir da nossa experiência, dessas análises, desse conhecimento, das dificuldades dos vários Estados-parte em implementarem artigos gerais e abstratos, todas as leis têm artigos leis, as convenções, muito mais ainda do que as constituições, porque a Constituição já é tão abstrato e geral, mas é para uma nação. A convenção é algo para servir para todos os países do mundo, nessa riquíssima diversidade que existe. Então, as recomendações gerais são os esforços, e eu estive em várias, inclusive coordenando, fazendo parte de várias importantes. Fui eu que coordenei, que fui a mãezinha, sabe, de uma que chama a número 33, acesso das mulheres à justiça. Porque não basta a gente ter normas garantindo os nossos direitos, nós temos que ter acesso à justiça, condições de poder exigir os direitos estabelecidos nas normas. Uma outra notável, sabe qual foi? Até anterior, essa não fui a coordenadora do trabalho, mas foi a que trabalha com o artigo 2 da Convenção, e que é exatamente sobre as obrigações dos Estados-parte em cumprir com tudo que está lá. E essas recomendações vêm detalhar o que está escrito dessa forma geral, o que é que de fato cada Estado tem que fazer para estar sim obedecendo aos preceitos convencionais. E nós fizemos vários, quero dizer que essa de 2010, que é a de número 28, fui eu que introduzi. Depois de duras penas, demorei 3 anos para conseguir, nesse processo, introduzir no parágrafo 18 dessa Convenção 28. Convenção não, Recomendação Geral. Introduzir realmente a obrigação de todos os Estados-partes de respeitarem a população LGBTQI. Hoje mais. AP, muito mais. Entende? Foi dificílimo. Eu fiz reuniões para convencer as minhas colegas, com mulheres do mundo inteiro, mulheres lésbicas, com mulheres trans. Quando fiz com as mulheres trans, eu era coordenadora, eu dizia, agora
aqui a Madame Mérière Zerdani, da Argélia, uma mulher notável que lutou pela independência da Argélia, mas era muito careta em relação a esse tema. Pobrezinha. Ela me criou problemas enormes. Não digo que foi ela que fez o que fez. Recebi mais de um bilhete que, de certa maneira, me ameaçava de morte. Os bilhetes diziam o seguinte: até onde pensa que vai Madame Pimentel? Vai conseguir. Na realidade, eu não só fui aquela que, junto com Leila Linhares, essa sim, que foi a liderança que nos reuniu na Sépia, onde ela é uma das diretoras, junto com Jaqueline Pitangui. A nossa primeira reunião foi em 2002. Né? Mas o que eu quero dizer é que eu estou ligada a Maria da Penha, não só a Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha, não só por isso, porque fui eu que assinei a denúncia do caso da Maria da Penha, que foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Né? Então, eu estou muito nisso, certo? Muito nisso. Agora, eu quero destacar aqui que também da PUC, Valéria Pandiardian, uma das alunas mais brilhantes que eu tive da PUC, inclusive que quando se formou, recebeu o prêmio de melhor aluna de Direito em termos de conjunto de notas, que já havia tido algum aluno aqui da Faculdade de Direito. A Valéria, ela é brilhante, e foi a Valéria que propriamente redigiu, junto com Liliana Tojo, do CEGIL. Mas como era eu, a coordenadora do CLADEI Brasil, e Flávia também era do CLADEI Brasil, esse trabalho que a Valéria foi a mater redatora, esse belíssimo trabalho de Valéria e Liliana Tojo, e estivemos participando, de certa forma, também, a Flávia e eu. E eu que assinei. Não, mas o que eu quero dizer, então, que foi para lá, né? Foi para lá, em 98 também, tudo isso. Quantas coisas em 98, né? Já foram 3 coisas em 98. E aí, veio só depois, anos depois, ali em 98 foi denunciado, e em 2001, a CID, da OEA, responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu 4 recomendações ao Brasil: completar o julgamento do processo penal do responsável pelas agressões, investigar os motivos que levaram à demora na análise do caso pela Justiça, assegurar à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações e efetivar um processo de reforma que evitasse a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Né? O que eu quero aqui é render minhas homenagens à Maria da Penha, que, como algumas outras mulheres históricas também, ela faz parte integrante desse momento. Não render homenagem apenas porque ela foi a vítima, render a homenagem porque ela, de vítima, passou a ser uma feminista, agente que intervém na sociedade e no Estado brasileiro, não é? Ela está conosco esses anos todos, nos grandes movimentos, não é? Sempre presente, ela em sua cadeira de roda, porque ela ficou paraplégica, não é verdade? Então, essa mulher está forte. Tá? Há anos numa cadeira de roda, tem 2 filhas, mas ela está forte, está conosco, está até hoje. Está linda. Estive outro dia, há pouco tempo, com a Maria da Penha. Disse, como é que ela consegue estar tão linda e cheia de luz? Porque eu acho que a beleza
principal que cada um de nós tem é essa beleza que vem de dentro. Uns têm um pouquinho mais uma beleza de fora, outros têm um pouquinho de menos, mas o que eu acho que conta é essa beleza que vem de dentro, não é? E a nossa Maria da Penha é essa mulher extraordinária que nos dá muita força também a prosseguir. Eu quero aqui dizer que o nosso atual reitor, ele era vice-diretor quando me recebeu junto com alunas do coletivo feminista Iabá, trazendo um caso de assédio sexual, né, a uma menina do primeiro ano. A maior parte dos assédios sexuais e morais são com alunos de primeiro ano. Exatamente aqueles que ainda têm mais insegurança, porque é uma grande passagem essa entrada na universidade, né? O que torna mais horrendo. E Vidal, atual reitor, querido amigo, ele, durante esses 9 anos, ele me incentivou e me deu força, junto com outras colegas, como Valéria Scarance, Fabiola Marques, Marques Porto, Mônica de Mello, várias outras, não é? Elas comigo estiveram e nós construímos uma optativa, Direito, Gênero e Igualdade, que agora, nesse último ano, na realidade se transformou numa extensiva, porque nós estamos precisando de extensivas aqui por exigência do MEC, né? Nós estamos com várias extensivas sobre feminismo, sabe? Isso é muito interessante, é tudo coisa que surgiu de lá, com esse apoio do Vidal, né? Agora, também com o apoio do Vidal, essa abertura de uma disciplina que é optativa, e é muito bom ser optativa, porque aí pessoas que entraram em qualquer programa, eles podem fazer, né? E imediatamente eu já tive o número máximo, sabe? Dos primeiros 5 minutos, fechou, sabe? Então eu estou muito feliz, já dei a primeira aula, fechei o programa com muita dificuldade. Por que com muita dificuldade? Porque eu li mais de 2.000 páginas. Eu que já tinha lido quantas milhares de páginas antes, há 9 anos dando aula sobre direito de gênero, e há 50 anos sendo feminista, vocês fazem ideia, né? Mas eu li mais 2.000, porque eu não queria reproduzir um curso de graduação. Fechei, e já tivemos a primeira aula, e a segunda aula é agora. Mas nós estamos querendo dar um novo passo. Um novo passo, principalmente depois da tese defendida pela Maria de Oliveira Mendes Conceição, uma menina de Salvador, né, que me acompanhou já há vários anos, né, e ela fez uma tese muito linda, muito bem feita, exatamente sobre o tema da necessária educação na perspectiva de gênero na universidade e nas universidades. Eu estava na banca, ao lado de Nina Ranieri, que é professora titular na São Francisco, mas que foi minha aluna na primeira turma em que eu fui professora, né? E Nina Ranieri disse: Silvia, eu estou numa comissão do MEC sobre mudança curricular do direito. Eu disse: então nós vamos fazer um projeto e vamos ver se chamamos mais pessoas, não é? Para realmente enviar uma proposta, não só para a nossa universidade, mas para as universidades do Brasil. Mas aí eu sempre penso, eu nunca trabalho só gênero trabalhando direitos das mulheres, não é? Não faz sentido, eu sou uma humanista, antes de feminista eu sou uma humanista, né? Então eu sou uma acadêmica, humanista, feminista, não é? Assim eu me definiria. E, em assim sendo, o que eu estou pensando é de uma proposta ao MEC, no sentido de uma educação na perspectiva de gênero, raça e classe, talvez de sexualidades
e tudo mais, e mais na universidade, como obrigatória, disciplina obrigatória. Muito especialmente, vamos começar no curso de Direito. Vai ser a nossa proposta. Eu me despeço dizendo que, mais do que nunca, existem articulações reacionárias muito grandes em relação ao feminismo. É que é necessário que a gente entenda por quê. Porque, de fato, nós avançamos, porque, de fato, reconhecemos que a nossa perspectiva é revolucionária. Mas não é uma revolucionária pelas armas, é a revolucionária através da racionalidade e do coração, não é? Então, é por isso que eu convido a todos e todas, a homens e mulheres, porque não faz mais sentido que nós, mulheres, que somos metade mais um pouquinho da população, apenas trabalhemos pela nossa participação na sociedade e no mundo. Nós precisamos ter os homens ao nosso lado, não é? E é isso que eu espero que esta longa entrevista possa suscitar, esse convite a parceiros, homens, feministas ao nosso lado. Obrigada.